A esteatose hepática é uma denominação simples que damos para o depósito de gordura no fígado. Mas, na verdade, a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela engloba um espectro grande de alterações histopatológicas que são envolvidas com o depósito de gordura no fígado. Isso vai desde a simples esteatose até alterações relacionadas à inflamação e fibrose, que se chama esteatohepatite, podendo ainda evoluir esse depósito de gordura para uma cirrose e até carcinoma hepatocelular. Por isso, com essa aula, nós objetivamos alertar sobre a alta prevalência da esteatohepatite, esteatose hepática na população em geral, e fazer com que a gente saiba identificar os pacientes que podem estar acometidos por essa patologia e principalmente avaliar os pacientes que têm um risco maior de evolução dessa doença, que pode, em 8% dos casos, evoluir para cirrose hepática. Bom, a doença hepática gordurosa não alcoólica é uma doença silenciosa. Não esperamos o paciente ter alguns sintomas para essa investigação. E ela acomete a população em geral, mas principalmente pacientes obesos e pacientes diabéticos. E a forma inflamatória dessa doença, que é a esteatohepatite, tem um potencial de formação de fibrose e tem um potencial de levar a cirrose e também o carcinoma hepatocelular. Hoje em dia a gente sabe que esses pacientes com a chamada cirrose criptogênica, que é a cirrose causada pelo depósito de gordura em alguns casos, já é a terceira causa de indicação de transplante de fígado nos Estados Unidos, perdendo apenas para as cirroses por vírus e cirroses alcoólicas. E o hepatocarcinoma está descrito nesses pacientes que têm depósito de gordura no fígado, e o mais interessante é que, ao contrário de pacientes com hepatite viral C, por exemplo, às vezes eles evoluem para um hepatocarcinoma sem necessariamente passar pela cirrose antes. E pacientes que têm essa doença hepática gordurosa não alcoólica também são pacientes de risco para problemas cardiovasculares. Além disso, como a prevalência da obesidade na população em geral está aumentando, na verdade, no Brasil, há 20 anos atrás, nós tínhamos uma população de cerca de 4% de obesos. Hoje, esse índice já é de 15%. Nos Estados Unidos também, em 1990, a prevalência de obesos era em torno de 14%, e em 2010, essa prevalência já chega a 30%. Por isso, a esteatohepatite, a esteatose hepática, vem aumentando tanto. Em termos gerais, já existe uma média de 30% da população americana com esteatose, gordura no fígado, e em torno de 3 a 12% de pacientes já com uma esteatohepatite, com processo inflamatório no fígado por causa da gordura. O diagnóstico geralmente se faz na quarta, quinta década de vida, pelo tempo que vai realmente depositando a gordura no fígado. É igual tanto no sexo masculino quanto no feminino. E existem situações que estão associadas à esteatose hepática, que são as coisas relacionadas à resistência insulínica, como a obesidade, de 40% até 100% em obesos mórbidos. 100% dos obesos podem ter um depósito de gordura no fígado. Em pacientes com intolerância à glicose ou mesmo diabéticos, essa doença hepática gordurosa gira em torno de 20% a 75% deles. E nos pacientes que têm distúrbio de níveis de lipídios, tanto aumento de colesterol como de triglicerídeos, de 20% a 80% desses pacientes também apresentam depósito de gordura no fígado. Por isso, é um problema que nos preocupa, porque nós temos então hoje em dia cerca de 1 bilhão de adultos com sobrepeso no mundo todo e cerca de 300 milhões de obesos. Nos Estados Unidos, como falamos, como aumentou muito a prevalência da obesidade, aumentou muito
a prevalência de pessoas com doença hepática gordurosa não alcoólica. Em obesos mórbidos, como falado, cerca de 70 a 90% deles têm esteatose e cerca de quase 30 a 40% desses obesos mórbidos já tem uma esteatohepatite, já tem um processo inflamatório. A prevalência aumenta com a idade, como falado, mas mesmo crianças, e hoje em dia temos muitas crianças e adolescentes obesos, já estão apresentando alterações hepáticas pelo depósito de gordura no fígado. E fatores associados como hipertensão, dislipidemia, diabetes, geralmente estão associados a essa patologia. E o que nós mais precisamos, na verdade, é evitar essa evolução, avaliar que em torno de 20 a 30% da nossa população, em estudos brasileiros, né, mais ou menos cerca de 30% das ecografias que são feitas pela população em geral, aparece esteatose hepática. E essa esteatose, ela pode evoluir, então, em níveis até questionáveis hoje em dia, para esteatohepatite, para cirrose, para hepatocarcinoma. O que nós precisamos é ver a gravidade dessa situação e tentar impedir a evolução para esses níveis mais graves. E quais são os pacientes que têm essa tendência desse desenvolvimento de formas mais avançadas da esteatose, da esteatohepatite, podendo até ser um cirrótico? São os pacientes, geralmente, os diabéticos, diabetes tipo 2, os obesos, pessoas que têm índice de massa corporal acima de 30, pessoas acima de 45 anos e que apresentam níveis de transaminases elevados, geralmente nível de TGO maior que TGP, uma relação maior de 1, essa situação. E os pacientes que têm hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hipertensão, esses pacientes precisam ser avaliados de forma mais adequada. Por isso, em termos de diagnóstico, começamos sempre com uma ecografia, que às vezes nos dá um achado ocasional de esteatose, e esses pacientes que têm uma esteatose na ecografia precisam ser avaliados. Precisam ser avaliados quanto às alterações de enzimas hepáticas, a função hepática em si, e avaliando qual é a causa dessa esteatose. Né, como falei, geralmente ela está associada à obesidade, à dislipidemia, mas tem outras causas que precisam ser descartadas. Pacientes que precisam ser analisados de uma forma um pouco mais cuidadosa, então, são esses pacientes que têm esses fatores associados. E em termos de diagnóstico, o que nós precisamos descartar também é que esses pacientes não tenham uma ingesta de álcool associada ou que eles tenham algum processo de alguma ocupação que possa levar à alteração de fígado na nossa região, com as indústrias, com as metalúrgicas. Nós temos pessoas que têm esteatose hepática ou alteração de enzimas do fígado por toxinas, né? Isso precisa ser descartado. Precisa se descartar também a presença de vírus de hepatite e a presença de algum outro medicamento que possa estar prejudicando a função hepática em geral. E dentro do tratamento desses pacientes, uma coisa importante que acho que leva a qualquer médico, seja clínico geral, seja endocrinologista, hepatologista, cardiologista, é orientar o paciente quanto às medidas gerais, comportamentais que ele precisa fazer, porque ainda hoje o tratamento de primeira linha para a esteatose hepática é medidas comportamentais, é dieta e atividade física. O tratamento medicamentoso para doença hepática gordurosa não alcoólica ainda é questionável, não existe uma medicação que venha resolver todos os problemas, até porque tem várias coisas associadas. Nós precisamos controlar a resistência insulínica,
ou o próprio diabetes tipo 2, controlar a dislipidemia, o hipertenso precisa usar sua medicação, o obeso precisa emagrecer, mas o principal que nós precisamos enfocar o paciente é que ele precisa perder peso e fazer atividade física, que são as coisas mais difíceis de convencê-lo, até porque a adesão fica um pouco mais complicada. Mas isso é a orientação que todos os médicos deveriam dar aos seus pacientes. Enquanto a atividade física, de preferência atividades aeróbicas, como caminhadas, corridas, natação, bicicleta, isso tem uma queima desse depósito de gordura que está no fígado e que está atrapalhando, são as atividades preferidas para esse tipo de paciente. E de uma forma sistêmica, por exemplo, caminhada 40 minutos por dia, no mínimo 4 vezes por semana. Dieta também que tenha, avaliando também as dislipidemias, mas que tenha baixo índice de gordura, baixo índice de carboidratos, uma dieta para perda de peso. E expondo toda essa alta prevalência da doença hepática não alcoólica, explanando um problema de saúde pública que nós temos hoje em dia, justamente pela evolução que ela pode ter, acho que cabe como alerta orientar esses tipos de pacientes, saber identificá-los, encaminhá-los para os tratamentos específicos. Dessa forma, nós podemos estar evitando um número grande de cirróticos que podem estar decorrente dessa doença. Hoje nós falamos então sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica, que envolve desde a esteatose até a esteatohepatite, onde ocorre inflamação e formação de fibrose, até uma possível evolução para cirrose e carcinoma hepatocelular. E o que fica de mensagem que eu gostaria de passar é que essa doença é grave no sentido da sua evolução. Por isso que uma ecografia com uma simples esteatose precisa ser valorizada. E em pacientes diabéticos, obesos, hipertensos ou com alguma dislipidemia, precisam ter o fígado investigado para poder ter um maior acompanhamento e realmente evitar essa evolução da doença. Obrigada.